Olá, eu sou a Trevótica e vou contar um relato para vocês. Será que eu fui para outra dimensão? Ou será que eu voltei ao passado? Para você que não me segue, todas as redes sociais são @Trevótica, tá? Sem acento no O. Se você quiser mandar o seu relato, manda pro e-mail trevotica.relatos@gmail.com. E sem mais enrolação, vamos começar esse relato. Este relato aconteceu há muitos anos atrás. E o que me fez lembrar dele foi uma imagem que vi no TikTok. Eu amo assistir relatos e casos criminais. Curiosidades também. E rolando os vídeos, apareceu a imagem de uma árvore diferente. Não só tinha essa foto, mas também tinha várias fotos com a explicação. Na hora que eu vi aquela árvore, eu reconheci. Só que o que eu não esperava era a explicação que estava no TikTok. Aquela árvore era pré-histórica e que muitas pessoas estão dizendo ter avistado. Olhando mais profundamente no TikTok, eu vi que era só montagem, que pegaram a imagem. Realmente, dá pra ver que são montagens. Mas o que eu vi, talvez faça você pensar um pouquinho. Agora é que o relato começa. Eu deveria ter por volta dos meus 8 a 11 anos, não me recordo muito bem a data, porém lembro de ser mais ou menos dessa faixa etária que eu tinha. Todo final de ano eu ficava na casa de uma tia minha no período das férias escolares. E sempre ela nos levava para a praia ou para a casa que ela tinha numa chácara. Falo nós porque sempre ia junto com a neta da minha tia, que tem a mesma idade que eu. E desta vez, nós iríamos para a chácara dela. Eu era uma criança que gostava muito de ficar na janela, observando durante a viagem. Gosto de ver as paisagens, enfim, até hoje eu sou assim. Mas isso se estivesse sozinha. Como eu estava com a minha prima, a gente não parava de brincar e cantar durante a trajetória. Só que chegou um momento que já estávamos cansados, porque o trajeto era longo. Eu sei que naquele dia saímos bem cedinho e fomos chegar no pôr do sol lá, quase de noite. Chegou um momento que ficamos cansadas e durante o trajeto começamos a olhar para fora do carro e fiquei um tempo observando. Quando de repente começou uma subida muito grande na rodovia. Parecia que aquela subida nunca mais ia acabar. Quando olhei para o lado, tinha como se fosse aqueles precipícios cheio de mata, sabe? E começou a meio que escurecer. Mas ainda estava claro. Não sei explicar. E reparei naquelas árvores gigantes que tinham lá embaixo. Elas iam até em cima. Eu nunca tinha visto árvores tão grandes quanto aquelas. Aquela vegetação era diferente. Eu fiquei encantada com aquelas árvores que pareciam palmeiras, mas era diferente, sabe? Não sei explicar. Inclusive, nesse dia, eu vi um pássaro gigante, igual aquele pterodonte, sabe? Só que eu achava que era coisa da minha cabeça. Mas tinha certeza que eu vi. Até porque eu não era uma criança que gostava de dinossauros e não tinha motivos para pensar neles. Até que perguntei para minha prima se ela tinha visto também. Mas como ela estava do lado onde não tinha paisagem, ela não viu. Depois de passar aquele trecho, o sol voltou com tudo. O ambiente voltou a ficar claro. Depois daquele dia, segui minha vida normal. E nunca mais lembrei disso. Até ontem, quando vi a foto no TikTok. Fico me perguntando se viajamos no tempo, se foi uma impressão, não sei. Mas eu juro como se fosse hoje, lembro nitidamente. O que vocês acham disso? Será uma outra dimensão? Ou será que a gente viajou no tempo e não percebeu? E aí, o que vocês acham desse relato? Já aconteceu de você ir para algum lugar, estar passando por algum lugar e as coisas ficarem totalmente diferentes do que são normalmente, que a gente está acostumado? Deixa aqui nos comentários. O relato de hoje se chama Conversei com um Fantasma. Eu tinha mais ou menos por volta de uns 15 anos de idade, 16, por aí. E nessa época eu morava num condomínio de casas bem afastado, no meio do mato. Era um bairro e neste bairro tem um matinho que tem várias casinhas. Era um condomínio porque ele era fechado, tinha um portão para entrada e saída, tinha até controle, enfim, na época. Eu morava com a minha irmã
Naquela época já aconteciam algumas coisas naquela casa, como meu sobrinho ter relatado ter visto um homem na janela, nós ouvirmos pessoas fazendo psiu no meio da noite. Agora a gente vai falar sobre o que aconteceu. Esse dia não me recordo muito bem. Eu estava indo para algum lugar, não sei se era para o médico, mas eu sei que eu tive que acordar super cedo. Muito cedo. Então eu me arrumei. Aquele dia estava meio frio. E quando eu saí da casa, na hora que eu estava fechando a porta, eu escutei uns barulhos na mata que ficava ao lado da casa, né, aos fundos da casa. Eu falei, deve ser algum animal, porque lá tinha muita mata, muitos animaizinhos, né? Então podia ser qualquer coisa, podia ser um cachorro, podia ser bichos, tinha bastante jacu, que era aqueles pássaros pretos, sabe? Bem grandões, então tinha bastante daquilo, tinha também gambá, tinha de tudo naquela floresta. Então eu imaginei que fosse isso, mas o que eu não esperava é que alguém iria sair dali. Então saiu um senhor que já era muito conhecido ali no bairro, né? Eu já conheci aquele senhor, inclusive já conversei várias vezes com ele. Falei, nossa, mas esse senhor está no meio desse mato, o que ele está fazendo? Que doido, esse horário da manhã, né? Era lá por umas 6 e pouco da manhã, por aí. Ainda tava escuro nesse dia. Não era nem 6 e pouco, era até menos. E eu pensei comigo, nossa, o que ele tá fazendo nesse horário? Ele é maluco de ficar no meio no meio do mato, esse horário, né? Mas, enfim, ele foi andandinho, eu percebi que ele tava com umas roupas diferentes. Ele estava com um saco de pano nas costas, né? Eu lembro muito bem. Ele tava com um saco de pano nas costas, uma roupa mais clarinha, como que sabe aquelas roupas antigas? Tipo de saco? Sabe? Umas roupas, não sei, tecido cru. Eu acho que é essa palavra. Um tecido cru. As roupas dele eram assim. Ele estava assim. E ele tava com uma sandália, aquelas de couro, sabe? Que é antiga, que é mais comum você achar no Nordeste. E ele tava vestido dessa forma. Aí eu cumprimentei. Oi, seu fulano. Que eu não vou falar o nome aqui, que senão vão reconhecer. Oi, seu fulano. Tudo bem com o senhor? O que o senhor tá fazendo no mato? E ele olhou pra mim, deu um sorriso e fez assim com a cabeça. E não me respondeu. Só balançava a cabeça pra mim. Aí eu falei, nossa, que frio, né? Vou sair agora. E ele não falava nada. E normalmente ele era um senhor bem conversador. E eu achei estranho. Ele foi saindo da mata bem devagar, passou ali e seguiu, né? E foi seguindo, eu fiquei ali ainda. Eu não sei o que eu esqueci, eu acho que eu esqueci alguma coisa. Eu só sei que eu lembro que ele foi na frente, foi caminhando e saiu. Ele passou o portão e eu ainda fiquei ali na frente da porta. Eu não sei o porquê, eu não lembro direito na época, mas eu lembro muito bem desse fato que aconteceu. Dele ter saído do mato e eu ter conversado com ele, né? Eu falei, nossa... Depois até conversei com a sogra da minha irmã. Eu falei assim... Nossa senhora, eu vi o seu fulano saindo ali do mato. Era bem cedinho. Eu vi ele saindo ali do mato, cumprimentei, conversei com ele, mas ele não falou nada. Achei estranho. Aí é que veio a surpresa. Ela me falou que o seu fulano tinha falecido já fazia alguns dias. E eu falei, não pode ser, porque eu vi nitidamente. Ele tava com umas roupas estranhas mesmo. Até achei estranho, porque tava frio, ele tava com uma roupa, né, tão fininha daquela, e passando ali. Eu falei assim, não é, eu vi, ele passou, ele atravessou o portão, ele foi até o portão, saiu do portão. Só que eu não vi ele subir na rua. Só vi ele até o portão. E a sogra da minha irmã falou, não, ele faleceu. Ele faleceu há alguns dias aí. Não há muitos dias, mas fazia alguns dias que ele tinha falecido. Aí eu fiquei me perguntando, gente, será que eu vi o seu fulano? Mesmo? Será que era ele mesmo? Será que era alguma outra pessoa? Mas era ele, gente. Eu vi... Sabe quando você tem certeza, você conversa sempre com a pessoa. E eu sempre conversava com ele no ponto de ônibus. Que você subia a rua e tinha um ponto de ônibus na esquina. E eu sempre conversava com ele ali. Ele sempre tava sentadinho ali.
Eu achei muito estranho. Eu fiquei até horrorizada. Eu falei, capaz, eu falei com ele. Aí a sogra da minha irmã falou assim, olha, eu já vi cada coisa aqui nesse lugar. Que aqui, ela falou que ali era estranho, que, né, deveria ter alguma coisa mesmo. Minha irmã já relatou coisas, meu sobrinho já relatou coisas. Na verdade, aquele condomínio tem muita história. Mas vai ficar para outro relato, porque eu vou contar a história de quando eu fui morar sozinha ali naquele condomínio, na casa mais afastada, no meio do mato, que todo mundo tinha medo, inclusive, daquela casa. É isso, o que vocês acham, gente? Será que eu falei com o espírito do seu fulano? E hoje a gente vai contar um relato chamado A Casa Centenária. Essa história é da Audacity, lá do TikTok. Ela é uma gringa. Ser ela falando aqui no relato. Quando eu tinha 8 anos de idade, fui morar em uma casa em uma pequena cidade do meio oeste nos Estados Unidos. Era uma fazenda bem típica do interior. Esta casa era uma casa muito antiga e foi construída antes dos anos 1800. As terras ali eram Homestead Act ou algo do tipo. Para quem não sabe, os pequenos agricultores e a burguesia industrial dos Estados Unidos conseguiram aprovar o projeto que oficializava a lei de Homestead, também conhecida como Homestead Act, em 20 de maio de 1862. A partir de então, os Estados Unidos resolviam a política de distribuição de terras que nortearia a ocupação humana do oeste americano. Então lá era enorme. Milhares de acres de terra e um celeiro que acabei queimando. Como se fosse uma fazenda, sabe? Ativa naquela época. Tem muita história lá. Pessoas definitivamente faleceram na propriedade. E eu definitivamente não gostava daquele lugar. Eu era uma criança muito intuitiva e eu não sabia o que fazer com essa intuição, sabe? Não sabia lidar com isso. Eu tenho um tabuleiro Ouija. Então eu arrastei o meu melhor amigo, a minha irmã e alguns dos outros amigos para entrar nessa jornada de tabuleiro Ouija comigo. Porque eu queria saber o que tinha ali. Tinha minha intuição muito forte. Eu sentia que tinha algo nessa propriedade. Então apagamos todas as luzes, nos sentamos no topo da escada do porão e acendemos velas. E em seguida, começamos a fazer perguntas ao tabuleiro. Eu não costumo contar essa história às pessoas, porque meio que parece que é coisa de psicopata, se é que vocês me entendem. O fato é que pessoas que também estavam lá para confirmar e validar que eu vou lhes contar agora. Isso me dá muita paz. Então, falando com o tabuleiro Ouija, funcionou. E ao contrário do que eu pensei que aconteceria, quando ele se mexesse, mesmo quando tiramos as mãos do ponteiro, ele continuou a se mover. Ele se movia agressivamente. Nós imaginávamos que iríamos ficar pouco tempo jogando. Porém, nós demos conta de que já estávamos ali há mais de 2 horas, jogando. Foi insano. Nós, como éramos crianças, queríamos saber coisas como: ai, com quem eu vou me casar quando eu crescer? Quantos filhos a gente vai ter? Ou apenas perguntas, sabe, bobas como essas. O espírito que estava ali nos respondia. Chegou um momento em que perguntamos qual era o nome dele. E ele apenas dizia demônio. Repetiu várias e várias vezes isso. E quando fazíamos perguntas sobre mim, achei que seria legal ao começo. Então falávamos para aquele espírito: nos dê respostas. E ele, toda vez que falava de mim, ele respondia vadia. Várias e várias vezes. Ele soletrava repetidamente essa palavra. Em inglês, ela fala bitch. Então, qualquer pergunta relacionada a mim, ele soletrava bitch sem parar. Essa entidade nos deu detalhes sobre onde estava enterrado no cemitério, que era no cemitério ali da localidade. Nos deu o seu nome legítimo e também o seu sobrenome. Então, finalizamos o jogo com a tabuleiro Ouija. E sim, fomos lá conferir se era verdade mesmo que aquele espírito nos falou. E o que nós achamos lá foi a coisa mais louca que aconteceu na minha vida. E ela acaba aqui o seu relato, gente. Eu tentei achar a parte 2, ela falando, mas o que a gente pode entender da expressão dela, que ela confirmou tudo que o espírito falou, né?
Se quiser lá no perfil dela, eu vou deixar aqui na descrição. E essa história é muito bizarra, gente. Muito bizarra. É claro, dessa vez meio que deu certo, né? Porque ela queria conversar com os espíritos que estavam ali na casa. Mas, só dessa vez, né, gente? A gente sabe que a maioria das histórias sobre o Ouija é muito perigoso. As pessoas acabam sendo possuídas e coisas ruins acabam acontecendo à vida daquelas pessoas ou à vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, eu não aconselho você a jogar Ouija. Claro, né, que vai muito do pensamento da pessoa, do que ela tá sentindo, do que ela tá emanando. Talvez isso interfira. Eu nunca vou saber porque eu nunca vou jogar. Eu espero nunca jogar. Não vou dizer nunca porque não é uma possibilidade nunca, mas eu pretendo não jogar. E é isso. Se você tiver um relato parecido com esse, manda pra mim. Manda o seu relato aqui pro canal no trevotica.relatos@gmail.com, beleza? Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijo pra você e até mais. Tchau, tchau.